Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Destaque, você que nos acompanha pela Record News e também pela TV Sim. Hoje o programa é mais do que especial. Vitória, capital do Espírito Santo, está completando 469 anos. E o meu convidado é uma figura emblemática aqui no estado, Cacau Monjardim. Aos 90 anos, ele tem mais de 70 só de jornalismo e vai contar um pouco da sua história com a capital do estado e também com o Espírito Santo. O programa Em Destaque especial do aniversário de Vitória já está no ar. Muito bem, seja mais uma vez bem-vindo nesse dia 8 de setembro, aniversário de 469 anos de Vitória, a capital do Espírito Santo. Nosso convidado não poderia ser outra pessoa, uma figura emblemática na capital, uma figura conhecida e respeitada no Espírito Santo, Cacau Monjardim. Cacau, boa noite, bem-vindo, prazer te receber aqui. Boa noite, é um prazer muito grande participar deste movimento que homenageia Vitória, a cidade dos meus berços, dos meus sonhos, das minhas atividades profissionais e na qual eu estou comemorando 70 anos de jornalismo. Pois é, Cacau, a gente, quando foi buscar uma figura para poder falar desse aniversário de Vitória, né, quase 470 anos, são 469 anos de Vitória, lembramos logo do seu nome, porque Cacau Monjardim tem 90 anos de idade, tem 70 anos de jornalismo e tem uma longa trajetória muito próxima com a história, com a construção mesmo do Espírito Santo. E eu queria que falasse um pouquinho da sua trajetória, Cacau, assim, de forma lógica bem resumida, porque eu sei que é muito longa, mas a sua história de amor com Vitória, com a capital do Espírito Santo. Como que é essa história, hein? Primeiro que eu nasci em Vitória. Nasci no que antigamente a gente chamava a República Independente de Fradinhos. O berço da família Monjardim, é claro, sempre esteve vinculada e ligada às tradições da velha Jucutuquara e de Fradinhos, que na época representava, digamos assim, aquela semente dadivosa que acolheu a nossa família e se projetou dali para a capital e o estado e até em algumas oportunidades para o próprio país. Pela primeira vez, cerca de 17 pessoas da família Monjardim um dia ocuparam o governo do Espírito Santo. Então, essa tradição trazida de família, o amor que se refletia nos grandes exemplos dos meus parentes mais próximos e daqueles com quem eu convivi muito, isso dava a gente aquele amor pela terra. Então, aquilo eu herdei e consegui carregar ao longo da minha variada vida pública aquela preocupação em revelar os grandes feitos do meu estado, da minha capital, da minha velha cidade presépio. E comecei minha vida pública no governo de João de Santos Neves, que foi um dos grandes idealizadores e grandes governadores da história desse estado. Foi o homem que deu, inclusive, pelo exemplo magnífico que eu guardo até hoje, quando ele um dia dizia que os galhos dos nossos cafeeiros são frágeis demais para aguentar o desejo de processo de desenvolvimento da economia do nosso estado. E aí passou a diversificar os investimentos, abrindo a área e saindo da dependência do café, que ainda é hoje uma das grandes forças da economia capixaba, porque somos os maiores produtores de café Conilon, somos o segundo produtor de café do Brasil. Sim. E temos um café hoje que atinge, a nível internacional, os melhores índices de qualidade e sabor. A família Jones, a família Santos Neves, eu acho que ela tem que ser estudada, porque tem muitos feitos pelo estado, né? Sim. É um sobrenome forte e com muita história para contar também no Espírito Santo. Agora, Cacau, você foi autor, vou te chamar de você, viu? Aqui no bate-papo bem íntimo mesmo, mas você foi autor da palavra, da frase que é muito conhecida, né? Muqueca é capixaba, o resto é peixada. Essa frase chegou no restante do Brasil, os baianos ficaram com ciúme, mas de fato é uma frase que ficou marcada. Em 1974, quando eu editei o primeiro livro de receitas da culinária capixaba da época, e que hoje ainda eu guardo com muito carinho,
eu criei também num momento de inspiração, sem maiores pretensões, e por conhecer profundamente a estrutura das nossas panelas de barro, as receitas da minha família sobre a muqueca. Sim. É claro que eu fiz o slogan da muqueca como um incentivo à culinária. Sim. Agora, nunca esperei que ganhasse a força de expressão hoje, e eu posso dizer internacional, de que a culinária capixaba é uma das expressões da própria culinária do Brasil. E a partir daí, eu criando essa frase, ela foi crescendo, e eu, porque em cima dessa frase, antes dela sair, pouco antes, eu tinha ido à Bahia, a convite do secretário da Indústria e Comércio da Bahia, Sim, para fazer uma palestra sobre o projeto da Cidade do Sol, que era considerado o maior projeto e mais viável de massa turística da América Latina, pelo BID e pela própria Embratur na época. E então eu fazia palestra sobre isso, porque a Incatura era uma empresa orgulho, inclusive, do próprio sistema turístico brasileiro, daquele período de 75, de 67, 75, enquanto eu presidia Incatur. E a Bahia fazia palestra lá sobre Icatu, mostrava os projetos, as nossas coisas e tal. E eles me levavam para comer no Maria de São Pedro, que era um restaurante famoso da época. Sim. Mas eu passava mal. Aquela comida deles era muito pesada, muito apimentada, muito cheia de dendê. E leite de coco lá, né? Parecia mais uma sopa graúda. E eu passava mal. Que nenhum baiano esteja nos assistindo agora para reclamar. Não. E aí, aquela brincadeira, eles vinham aqui ao Espírito Santo e diziam, olha, nós temos uma muqueca lá no estado, que essa você pode comer de manhã, de tarde, de noite, no outro dia você está inteirinha. Agora essa de você tem que começar a comer com 3, 4 anos, para viciar, para se acostumar. E então eles vinham aqui, eu levava eles para comer nos restaurantes, eles gostavam. E eu fiz muita amizade com eles. E então, após essas brincadeiras, eu fiz, inclusive, o cartaz da muqueca e mandei de presente. E tenho até a manifestação, inclusive, que eu fiz, sugerindo até, porque o turismo baiano é uma das coisas preciosas que esse país tem. Eu hoje até lamento profundamente que eles estejam com um problema seríssimo. É a falta de dendê, que foi sempre a marca da culinária baiana. Sim. Mas eu dou a minha solidariedade. Essa falta de dendê me preocupa muito, porque eu adorava o acarajé baiano, adorava, só não gostava da muqueca baiana, que não era muqueca, era peixada realmente. Então, eu sinceramente, a partir daí, isso se transformou numa tremenda repercussão. Eu dei palestras em TVs do Rio. E naquela época, muita coisa, muito jornal, muita imprensa. Sim. E pela primeira vez, Casa Cláudia publicava em 16 páginas coloridas toda a culinária capixaba, todas as receitas da culinária capixaba. E isso foi um exemplar que, na época, Vera Fischer tinha acabado de ser eleita Miss Brasil. E é a capa dessa revista que eu guardo com carinho até hoje, em 16 páginas, com fotos coloridas de todas as delícias que o Espírito Santo pode oferecer ao Brasil. Muito bacana. Só aí, só nessa fala do Cacau, você já entende, quem não conhece. É difícil não conhecer, mas talvez alguém que não seja capixaba, que está nos assistindo agora, não conheça. Mas já vê a importância que Cacau Monjardim tem para o Espírito Santo, em especial para a nossa capital, Vitória, que hoje comemora 469 anos. Cacau, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta tem mais assunto para a gente conversar. E assunto não falta hoje no programa, porque a gente está resgatando um pouco da história da nossa capital, Vitória, resgatando um pouco da história também do Espírito Santo, com essa figura emblemática, Cacau Monjardim. O programa em destaque volta já. Estamos de volta com o programa em destaque, hoje recebendo Cacau Monjardim, nosso convidado, para falar do aniversário de 469 anos de Vitória, a capital do Espírito Santo. Bom, no bloco anterior a gente apresentou rapidamente Cacau, mas vamos lá, rapidamente. A Cacau tem 90 anos, 70 anos de jornalismo aqui no estado, é membro da Academia Espírito Santense de Letras e também do Instituto Histórico e Geográfico. Nesse meio tempo, já contou no bloco anterior a sua contribuição para a culinária, a gastronomia capixaba, né? Com a frase emblemática, como eu disse, muqueca é capixaba, o resto é peixada. Agora, Cacau,
Nesses 90 anos de vida, mais 70 anos de jornalismo, o senhor também tem uma passagem forte pelo governo do Estado, né? Ficou 20 anos, o senhor me contou, como secretário de comunicação. Passou por 4 governos. Eu passei por vários governos como secretário de comunicação. Presidi a empresa Capixaba de Turismo durante 10 anos. Em Catu? A Encatu. Nasceu nas minhas mãos a Encatu, em 67, né? E exerci muitas atividades e cheguei, inclusive, a atingir profissionalmente como jornalista aquela função que mais orgulha a quem está no jornalismo, ser secretário de comunicação do seu estado. E eu consegui isso em algumas oportunidades e acredito até com um desempenho bastante razoável, porque eu tenho documentos de conjunto de todo o sistema de comunicação, considerando uma das minhas administrações como secretário a melhor da época. Muito bacana. Então, essa convivência que eu sempre tive com a imprensa, o respeito à liberdade, ao manifesto de expressão, eu sempre tive. E isso me fez criar, por exemplo, quando secretário, quando Zé Moraes e Camata eram governadores, sim, eu estava na comunicação e então consegui criar o Colibri, que era a imagem que premiava a criatividade, a importância do Espírito Santo como mercado publicitário. Cheguei a defender a tese, com sucesso na época, de transformar o Espírito Santo em mercado teste da publicidade nacional. Porque nós tínhamos todas essas condições. E eu guardo em meus acervos dezenas de manifestações de apreço de coisas. Chegamos quase a implantar, porque com o apoio, então, do jornal A Gazeta, quando Plínio Marquini era diretor, nós criamos com a Rede Globo uma parceria para transformar o Espírito Santo em mercado teste da publicidade deste país. Porque seria um fator de equilíbrio, desenvolvimento social, com todas as características sociais, humanas e industriais, para ser a sede disso. Nós tínhamos tudo com um custo muito menor, 40% mais baixo do que os custos de Curitiba, que ainda hoje é considerado um mercado nacional. Cacau, você acha que essa talvez tenha sido uma das suas principais contribuições nesse período? Uma das, né? Porque tem muitas, sim, eu sei. Essa eu considerei uma importante disso. Depois eu participei de tantos movimentos, tantas coisas que, sinceramente, às vezes até me esqueço, sou lembrado por amigos de determinados fatos. Sim. Eu acredito que a minha passagem pela comunicação, e eu guardo, por ser o aniversário de Vitória, uma imagem fantástica. Quando eu começava a minha vida pública, era governador do estado, Jones Santos Neves, sim, quando foi feita a comemoração do 4º centenário. E nós montamos na Baía de Vitória, sob as barcaças do antigo DNC, Departamento Nacional de Café, um balé com as alunas da escola normal, iluminada a Bahia à noite pelos holofotes da Marinha, numa representação artística que quem viveu aquela época jamais pode esquecer. E hoje poderia ser revivido. Nós temos a mania de dar as costas para o mar. E o mar é tudo para o Espírito Santo. Nós temos o maior manguezal urbano deste país. Temos que preservar isso, fazer dessas tradições uma manifestação de estímulo. Eu editei uma vez, porque eu, na administração, eu tinha no DR o doutor Luiz Serafim Derense, um engenheiro de larga visão, escreveu livros sobre Vitória, escreveu muita coisa, e ele dizia no gabinete, e eu ouvia, quantas vezes com o Jones, ele dizia assim: o Espírito Santo é o maior pequeno estado do mundo. Aquilo sempre me marcava muito. Depois eu tive a felicidade, já nas minhas atividades turísticas, de conhecer Silva Melo, o homem que descobriu a potencialidade radioativa de Guarapari. Eu participei eu participei e editei o livro Guarapari, Maravilha da Natureza, obra da qual eu guardo ainda hoje 15 exemplares, porque onde tiver um eu compro, porque eu tenho o primeiro com a dedicatória do Silva Melo e guardo os outros pela afinidade que eu tenho com o nosso litoral, com o nosso turismo, lamentando profundamente agora ver Meaípe ser destruída pela omissão, pela demora de ações concretas
para recuperar uma área panorâmica daquela, onde reside ali manifestações culinárias e turísticas da maior importância para a própria afirmação do turismo capixaba. Eu também, uma outra coisa que eu faço com muito prazer e lembrança, foi os carnavais de Vitória, dos clubes. Eu fui vice-presidente do Saldanha, fui membro do conselho. Eu participei ativamente da vida social de Vitória, o desenvolvimento social de Vitória. Pela primeira vez, elegi aqui os 10 brotos do ano, depois as 10 mais elegantes. E, em sequência, com o meu grande amigo Hélio Dória, demos continuidade a este processo, unindo a Gazeta e o Diário, porque o Hélio era do Diário, eu estava na Gazeta. E nós, então, em conjunto, demos vida e valor ao comportamento e ao desenvolvimento da sociedade capixaba. Somos partícipes de uma etapa que, sem dúvida, está na memória e no coração daqueles que tiveram a aventura de vivê-la. Muita alegria. Olha, gente, que alegria hoje no programa em Destaque receber Cacau Monjardim, rememorar esses momentos, conhecer um pouco mais a história, conhecer fatos marcantes da história do Espírito Santo, da história de Vitória, que completa hoje, dia 8 de setembro, 469 anos. Cacau, vamos para mais um rápido intervalo. Na volta tem mais conversa, tem mais assuntos para a gente conversar, falando da capital, né, do nosso estado aqui do Espírito Santo. A gente volta já já com o programa em Destaque. Estamos de volta com o nosso programa, hoje recebendo em destaque Cacau Monjardim, nosso convidado para falar do aniversário de Vitória, 469 anos. Na verdade, não só de Vitória, do Espírito Santo, Cacau é uma referência no nosso estado quando se fala de cultura, de história, de gastronomia. Ele falou da culinária agora há pouco, né? Da frase emblemática dele, que moqueca e capixaba, o resto é peixada. Enfim, tantos assuntos. Cacau. Panela de barro. E tem a da panela de barro, não é? Como que é a da panela de barro? São irmãs siamesas, a moqueca é a panela de barro. Então, a panela de barro, quer dizer, panela de barro de goiabeiras, que é uma nova brincadeira que eu tinha feito, que hoje está lá no meio daquele... Panela de barro só de goiabeira. O resto é tralha de fogão. E isso está acompanhando, as duas saem juntas por aí afora. As duas se complementam, né? Moqueca e capixaba tem que ser na panela de barro de goiabeiras, as duas estão juntas. Cacau, olhando para a Vitória, aí nesses 90 anos seu de vida, né, de caminhada na sua vida, 70 anos de jornalismo, como nós falamos, olhando hoje para a Vitória, o que você vê nessa cidade, no seu olhar, que guarda tantas memórias bacanas, que te marca muito ainda hoje e que, na sua opinião, ainda o que marca muito e o que ainda precisa melhorar ainda em Vitória? Veja, eu sou de um tempo onde a cidade de Vitória era uma grande família, onde as pessoas sentavam-se à beira das portas das casas, das suas ruas, contando histórias e ouvindo rádio. E conversando com toda a segurança, quer dizer, aproveitando o luar magnífico que Vitória sempre teve, sempre desfrutou, a sua aragem muito fresca, muito agradável. E eu me lembro da Vitória das antigas regatas na Bahia. Quando a murada hoje do Cais do Porto, milhares de pessoas todos os domingos nas grandes... Vitória era um celeiro de grandes remadores, tanto é que o 8 de gigante do Vasco era o 8 capixaba. Né? O esquife, por exemplo, campeão mundial, campeão sul-americano, tem o Arri Arruela no Duble. Quer dizer, era uma geração que alimentava, inclusive, os clubes do Rio de Janeiro. Sim. O 8 de gigante do Vasco era... inclusive todo capixaba. Então, aquele tempo, aquela alegria, aquela efervescência desportiva que o Estado tinha, se repetia, por exemplo, nas Olimpíadas Escolares, que eram manifestações grandiosas dos valores capixaba, do reconhecimento da época, não é? E então você havia aquelas coisas todas, e os bailes e os carnavais de Vitória, as passeatas. A Jerônimo Monteiro se transformava numa espécie de sambódromo, onde
todos se divertiam, onde os clubes viviam cheios as suas matinês e as suas noites dançantes. Eu vivi muitas dessas noites quando fui vice-presidente social de Saldanha da Gama, com uma equipe maravilhosa, com uma vida muito alegre e sim, com total segurança. Quer dizer, aquelas fases em que Vitória se afirmou realmente, eu sempre participei com muito orgulho e numa tradição maravilhosa de cultura, de preservação da história. A Vitória da cidade de Presépio, que hoje se revolucionou, cresceu, teve empresários de valor, de coragem, que abriram novos horizontes através dos grandes shoppings. Porque antes nós tínhamos a Jerônimo Monteiro, tínhamos a Praça Costa Pereira, tinha a Casa Madame Prado, que era a atração da época, em termos de moda, não é? Tinha as outras lojas, a Queimadeira, e coisas que eram a Casa Clark de calçados, e havia o costume de chegar nos sábados à noite, quando as lojas mudavam suas vitrines, era um passeio pela Jerônimo Monteiro. Isso era uma coisa na simplicidade dessas pequenas coisas. Sim. A gente encontrava os grandes amigos e as grandes amizades e o respeito humano, o respeito pelo companheiro, pelo vizinho. E às vezes naquela tradição, na Semana Santa havia, por exemplo, uma verdadeira Olimpíada de torta. Cada um fazia sua torta e trocava com os outros. Um tempo em que você chegava no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, na Semana Santa, e estava apinhado de capixaba esperando as tortas que iam para o Rio, para a colônia lá. Porque a colônia capixaba era a maior colônia no Rio de Janeiro. É mesmo? É. E então nós tínhamos essas ligações, essas tradições. Então vivia-se isso com muita grandeza. E Vitória, então, para mim, foi sempre um berço muito tranquilo e sossegado. E lamento hoje profundamente o abandono em que se encontra, por exemplo, a área urbana de Vitória, que deveria ser transformada num grande palco de arte, cultura, folclore, educação, né? Eu vivi os áureos tempos do Carlos Gomes, do Teatro Glória, daqueles movimentos que haviam aqui. Então, o senhor sente falta desses momentos? Eu sinto falta disso, dessa convivência, porque não existe mais isso. Você ainda encontra alguns núcleos preservados por acidente, por exemplo. Que, por exemplo, você vê na Praia do Canto, tem o centro da praia, que foi o primeiro aqui da praia a ser feito, na Praia do Canto, onde ele guarda muito da memória da Vitória daquele tempo, onde as pessoas ainda, antes dessa pandemia que tem por aí, se sentavam toda a tarde, se encontravam os velhos amigos para papos, conversas, e as lojinhas daquele centro refletem a Vitória de antigamente, trazem na sua essência aquele espírito de cordialidade e recepção que transformaram o centro da praia ainda no remanescente da velha Vitória. Quer dizer, sem prejuízo dos grandes shoppings modernos, deliciosamente plantados aqui, e vale se refletir nessa série de eventos que hoje transformam, tanto em Vitória como na Serra e em Cariacica, em grandes shoppings, pagando, é caro, o preço dessa tristeza que acompanha este ano de 2020, marcado por essa verdadeiro flagelo universal, que ninguém previa. O Espírito Santo está, inclusive, sempre colocado agora mesmo, inclusive dentro disso, como a primeira unidade desse país pelo Ministério da Fazenda, na letra A. Quer dizer, o Estado equilibrado, sem problemas profundos, a não ser pagando aquilo que todo mundo paga. Insegurança em alguns casos, abusos de outros. E são tristes fatos que às vezes revelam um Espírito Santo que não é esse. O Espírito Santo que eu acredito é o Espírito Santo que um dia o Monteiro Lobato disse que o Espírito Santo seria, o petróleo seria a redenção do Espírito Santo. Quer dizer, isso dito em 1931. Então o petróleo está aí. O mar nosso é riquíssimo.
O nosso litoral, nossos manguezais são riquíssimos. É preciso fazer de Vitória, aproveitar o mar, não dar as costas para o mar, criar atrações em torno da ilha, em volta da ilha, incentivar restaurantes, bares, transporte marítimo, coisas assim. Eu, sinceramente, eu vivo a tristeza de hoje de ver o abandono em que se encontra o centro comercial de Vitória, que é o centro da capital de Vitória. Centro histórico. Ele guarda mesmo, tanta história, tá entendendo? Daquela época, daqueles tempos. Você já pensou? E isso eu estou falando mais para a geração do meu tempo do que para a geração de hoje. Você sabe que era uma tradição de Vitória, em frente à Casa Benessar, na Jerônimo Monteiro, todas as grandes figuras da época estarem ali na porta esperando o repórter de Jerônimo Domingues? Aquilo era uma espécie de, aquele quadro de avisos da Benessar, morreu fulano, era um centro, um agrupamento que se fazia ali, era de boca em boca que as coisas se faziam, né? Você examinar e ver esse desenvolvimento e essa afirmação era genial, mas são saudades, fica apenas como saudades, resquícios de um tempo que não volta mais, né? Não volta mais. Mas fica saudade. Então, a minha geração talvez chegue mais perto do que eu falo, do que o grande público que vocês têm na programação tradicional de vocês hoje, com o advento dessas internets, dessas grandes coisas, ocupando milhares e milhares de pessoas. Nós ouvimos rádio, as novelas de rádio, as pequenas novelas de rádio. Agora, a partir desse meu apego à Vitória, as suas coisas e coisas, eu guardo as grandes coisas. Eu criei, pelo menos, por acreditar na montanha, por exemplo. Eu vou fugir um pouco da ilha, com a permissão dos vitorienses, para dizer que eu adoro a região de montanha desse estado. E convivi com ela anos e anos. E ali eu forjei com pessoas que marcaram a montanha. Eu fiz uma grande amizade pessoal com o saudoso Eliezer Batista. Eliezer Batista foi o homem que deu o grande pontapé no processo de desenvolvimento da montanha. Foi quem trouxe para ali os grandes empresários e se associado àqueles que já ali lutavam, como, por exemplo, o pessoal da Pousada dos Pinhos, dos outros hotéis da área, daquelas coisas que alguns me falham até a memória. Mas aquela região era considerada e é considerada o berço dos colibris, rapaz. É o berço das orquídeas. É uma região maravilhosa. Das camélias. Belíssima. Tá entendendo? É o terceiro melhor clima do mundo. Eu sou apaixonado também por aquela região. Então, o que tem que se preservar ali as tradições da região. Não deixar haver abusos e coisas que comprometam a existência local. Você tem aquela Pedra Azul. Meu Deus, quando eu fiz o primeiro Festival do Vinho, em 85, naquela montanha não tinha estrada para lá, não. A gente já pagava preço. Naquela época do Festival do Vinho, botamos 30 mil pessoas lá, no governo Camata. Sem estrada. Sim. Era uma coisa. Então você não acreditava. Agora, tinha vinho do mundo todo, porque através de contatos que fizemos com os países produtores de vinho e suas importadoras, elas eram convidadas a montar estandes com os seus produtos. Então tinha produto de tudo. E a gente marcava com o Parque das Hortênsias, do meu velho e saudoso amigo Baraona, que era um dos grandes incentivadores da montanha, foi um dos grandes empresários que acreditou na montanha. Ao lado, por exemplo, do Jones Tristão, quando criou a pousada Pedra Azul, que era um ícone do turismo de escala, do turismo de alto coturno, da região, né? Quer dizer, fez aquilo, fez a Pousada dos Pinhos, que foi feita também por Júlio e seus irmãos, aquilo tudo, quer dizer... É muita história, né, Cacau? Muita história, você se lembra. Fizemos, então, o primeiro Festival do Vinho naquela montanha, mantivemos o desfile das pessoas com as suas vestimentas típicas. Quer dizer, uma beleza aquilo. Eu tenho fotos e arquivos dessa época toda. E aí nasceu uma grande amizade com Eliezer, com quem a gente trocava projetos. Eu vi, por exemplo, nascer ali
A Aracruz nasceu ali, a atual Aracruz, que mudou de nome agora, mas a Aracruz nasceu ali. Suzana agora, né? Hoje a Suzana é dona. E plantei o primeiro eucalipto lá quando inaugurou. Eu era secretário, plantei na época. E aí, na casa do Otacílio Cosa, meu saudoso compadre Otacílio Cosa, uma reunião à noite, onde estavam alguns empresários, tá entendendo? E ali se decidiu a necessidade de formação da Aracruz Celulose, onde se formou, foi feito e seguiu em frente. Quer dizer, quantos projetos nasceram ali na propriedade do Eliezer? Pois é. É uma coisa linda de você ver. Eu acompanhei isso tudo. Cacau, eu vou ter que te interromper, porque infelizmente o nosso tempo já estourou. Não. Mas daria pra gente conversar mais uns 3, 4 programas aqui seguidos, pra gente falar um pouco da história e conhecer um pouco mais, né, dessa memória viva que é o Cacau Monjardim, de registros históricos mesmo do Espírito Santo, de Vitória, ele agora citou a região das montanhas, né, enfim, tantas outras. E, de fato, Cacau, eu quero dizer que foi um prazer grande te receber aqui, principalmente nessa data tão importante que é o aniversário de Vitória, né, 469 anos da capital. E assim, como eu disse no início do programa, uma figura como o senhor, que traz de fato toda essa memória viva mesmo, tão fresca, né, na sua cabeça, na sua mente, poder trazer pra gente um pouco da alegria dessa data. Foi um prazer, muito obrigado, viu? Eu agradeço, na modéstia das minhas lembranças, a certeza de que ontem, hoje e sempre, homenageando o meu velho e saudoso amigo Barrian Caliste, dizendo: viver é ver Vitória. É isso. Mais uma vez, muito obrigado. Muita saúde, muitos anos de vida ainda para o senhor também e também para a nossa capital, Vitória. Parabéns, Vitória, pelos 469 anos. A gente fica por aqui com o programa em destaque de hoje. Lembrando que de segunda a sexta a gente se vê às 8h30 da noite na Record News e às 9h30 da noite na TV Sim. Para você, uma ótima noite e até o nosso próximo encontro.